Boa noite. O assunto de hoje é o reino de Preste João. A nossa aula está começando. O reino de Preste João foi um suposto reino cristão localizado no Oriente e foi durante a Baixa Idade Média, entre os séculos XI e XV, que circulavam na Europa informações sobre o reino de Preste João. As histórias sobre o reino de Preste João foram divulgadas na Península Ibérica, devido à luta contra os mouros nas guerras de reconquista. Península Ibérica se situa na parte mais ocidental da Europa e compreende dois países, Espanha e Portugal. Em Portugal, a lenda de Preste João serviu como desejo, ânsia e obstáculo ao medo do desconhecido. Para os portugueses, a única forma de lutar contra os mouros e defender a cristandade era se lançando nos mares e oceanos em direção ao Oriente. Com a expansão marítima do século XV, os europeus tiveram que enfrentar seus medos, além de vantagens econômicas, novidades materiais e avanços tecnológicos. As viagens pelos mares e oceanos deram aos europeus condições para novas formas de entender o mundo. Agora vou falar sobre a luta contra os mouros nas guerras de reconquista. O processo histórico, conhecido como Guerra de Reconquista, consistiu na retomada dos territórios conquistados pelos mouros, berberes que professavam a religião muçulmana, na Península Ibérica. Apesar de boa parte dos historiadores considerarem a Reconquista restrita ao século XV, é possível afirmar que ela se compôs de uma série de batalhas ocorridas entre os séculos 8 e 15. A invasão da Península Ibérica se deu a partir do norte da África, durante a expansão do Império Islâmico, por volta do ano 711, sob o comando de Tariq ibn Ziyad. As tropas mouras obrigaram os visigodos que habitavam o local a se refugiarem no norte da península, na região montanhosa das Astúrias. As condições geográficas facilitavam a defesa dos visigodos na região, possibilitando ainda investidas contra as possessões mouras que eram constituídas. Visigodos, um povo germânico originário do leste europeu, germânico relativo à antiga Germânia, ou o seu natural ou habitante. A primeira revolta que se tem notícia foi a revolta de Pelágio, ou Pelaio, em 718, iniciando a resistência e avanço dos cristãos contra os mouros que conquistavam a península. A luta por conquista de territórios se transformava também em uma luta religiosa, opondo os cristãos e os muçulmanos. Porém, entre os séculos 8 e 11, foram os mouros a conseguirem os maiores feitos, conquistando quase toda a Península Ibérica e consolidando-se com a formação do Emirado de Córdoba. Mas a partir do século XII, com o apoio do movimento das Cruzadas, os reinos cristãos da região passaram a ampliar sua dominação. Vários reinos e outros territórios foram criados após as batalhas: Condado Portucalense, Reino de Aragão, Reino de Castela, Reino de Navarra e Reino de Leão. A partir dessas conquistas, exércitos foram formados para lutar contra os mouros, garantindo a manutenção das posições geográficas conseguidas. As principais consequências das guerras de reconquista foram a criação de dois estados nacionais, Portugal e Espanha. A formação de Portugal ocorreu a partir da formação do Condado Portucalense,
no noroeste da península, expandindo-se para a faixa litorânea ao sul, conquistando áreas urbanas e de forte comércio que eram controladas pelos mouros. O caso mais notório foi a conquista da cidade de Lisboa pelas tropas de Afonso Henriques, auxiliadas por cruzados ingleses, em 1147. Essa conquista fortaleceu Afonso Henriques econômica e politicamente frente aos senhores feudais do norte, pois ampliou os territórios sobre seu controle e o colocou em contato com uma economia monetarizada, que havia sido desenvolvida nas cidades litorâneas. Essa situação fortaleceu Afonso Henriques e sua dinastia Borgonha, que governou até 1383, quando foram derrotados na Revolução de Avis. Entretanto, as condições para a formação do primeiro Estado Nacional Europeu, Portugal, foram constituídas durante a Guerra de Reconquista, aliada com a ação de algumas cruzadas. A reconquista dos territórios espanhóis foi mais demorada. Ocorreu após a formação de diversos reinos cristãos, a partir das derrotas infligidas aos mouros, que estavam fragilizados e fragmentados após o fim do Califado de Córdoba, em 1031. Entretanto, foi no século XV que as derrotas dos mouros se fizeram definitivas, principalmente com as campanhas patrocinadas pelos reis católicos de Aragão e Castela, Fernando e Isabel. Em 1492, com a tomada do reino de Granada, os cristãos espanhóis expulsaram os últimos líderes mouros da Península Ibérica, podendo unificar os reinos espanhóis e formar um Estado nacional. Antes de terminar a aula, vou falar de dois reinados. O de Afonso V, que foi de 1438 até 1481, e o de Dom João II, que foi de 1481 até 1495. Afonso foi um rei ausente, pouco preocupado com o desenvolvimento do comércio e a administração do reino. Com as campanhas africanas terminadas, Dom Afonso V encontrou novas batalhas, desta vez políticas, na Península Ibérica e na vizinha Castela, onde um escândalo de consequências dinásticas acabava de começar. E o reinado de Dom João II foi o tempo em que foi dado forte impulso às viagens marítimas. Centralizou o poder régio, eliminando potenciais opositores, mesmo membros da própria família, como os primos, o Duque de Bragança e o Duque de Viseu. Acabou a nossa aula. Agradeço pela companhia e até quarta-feira.